dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo aqui na área de novo. Vamos voltar para mais uma aula do nosso curso intensivo de Python. Semana passada falhou na postagem de vídeos novos, né, de aulas novas no nosso canal, mas conta de problemas pessoais, e agora estamos de volta para a gente dar sequência ao nosso curso, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre fatiamento de listas, vamos falar de tuplas, instruções ifs e nossos operadores lógicos, tá? Vamos começar falando então de fatiamento de listas. A gente viu na aula passada como que a gente pode fazer fatiamento de uma palavra, de um string, né? E a gente hoje vai ver sobre fatiamento de lista especificamente. Então a gente relembra que quando a gente está falando de fatiamento de lista, a gente tem que lembrar que os índices de uma lista, ele começa sempre no zero, tá? E aí a gente percorre um a um, contando do zero, e a gente vai ver um pouquinho disso aí, tá? Então a gente com isso pode exibir uma fatia dos itens determinados, tá? O primeiro item e o último, assim como a gente fez no range das aulas passadas. Se você não viu, convido a você a assistir às aulas anteriores para a gente poder dar sequência. Quando a gente iniciar os projetos que estão propostos nesse livro, aí sim a gente vai precisar de todo esse conhecimento. É importante que você não pule nenhuma aula, ok? Então a gente vai passar já para o PyCharm, a gente vai criar um novo arquivo, né? Vamos fazer aqui aula 06.py. Opa, vamos manter um padrão, né? Aula, vamos renomear. Se você quiser renomear um arquivo, você pode clicar com o botão direito aqui e você vem em Refactor Rename, ok? Aí ele te dá a opção de você digitar o nome do arquivo 06 e Refactor Rename, dá um Enter e ele já altera para você. Muito bem. Okay? Nós estamos aqui então no nosso Python, no nosso PyCharm, e a gente vai criar uma lista, tá? Para a gente não perder tempo, a gente já tem uma lista pré-determinada, que a lista aqui estava no slide. Então eu vou dar um copiar, trazer ela aqui para nossa aula, e a gente tem lá a nossa lista com os carros, tá? Quando eu quiser fazer então um fatiamento dessa lista, né? Quando eu quiser imprimir essa lista, eu simplesmente digito o nome carros, vamos executar, botão direito em cima do nome do arquivo ali, run aula 6, e ele já vai trazer aqui para mim o nome da lista inteira, ok? Agora, se eu quiser imprimir uma determinada range ou um determinado posicionamento, iniciando em um determinado número e terminando em outro, eu vou repetir ainda o nome da lista, né? Print o nome da lista. Essa primeira opção aqui, quando eu imprimo o nome apenas o nome da lista, é a mesma coisa que eu vim fazer isso aqui. Você vai perceber que ao rodar o programa, ele vai repetir a mesma lista, né? O mesmo resultado. Porém, quando eu digito o nome do inicial aqui e do final, ou não coloco o final, ele vai começar onde eu coloquei o meu número, tá? Ou seja, tudo que estar aqui nessa posição antes dos dois pontos é onde eu inicio, e aqui é até onde eu vou, ok? Então, se eu colocar 2, ele vai começar a imprimir aonde? Ele vai começar a imprimir a partir da posição 2. Lembre-se que não é o item 2, é a posição de índice, ok? E aí ele vai até o final. Se eu colocar do final até o 2, percebe que ele vai imprimir até a primeira, a 0, a 1, a segunda posição, e aí ele para aqui, certo? Então, dessa forma, eu estou dizendo para o Python, para o meu programa, que é para ele imprimir até um determinado range ou uma determinada fatia. Se eu colocar de 2 até o item 5, por exemplo, né? Eu vou imprimir, ó, e perceba que ele começa no 2, né? 0, 1, 2 aqui embaixo, e aí eu tenho o 2 aqui, o 3 e o 4 e o 5 ele não imprime. Se eu colocar o número 6, a posição 6, o índice 6, aí ele vai imprimir os 5 primeiros itens da lista, ok? Muito bem, perfeito? Uma coisa muito interessante que nós vamos aprender é então, lista, tá? Algumas pessoas podem criar a seguinte dúvida ou criar os seguintes problemas, né? Vamos supor que eu tenho uma lista primeira aqui, carros 1, tá? E eu quero criar uma lista carro 2. Só que para mim não ter o trabalho de criar carros 2, eu preciso fazer uma cópia dessa lista. Como que eu faço a cópia dessa lista?
Perceba que aí eu vou digitar o seguinte nome aqui no final. O nome da lista original, tá? E seguidos por colchetes, abre e fecha colchetes e 2 pontos nele. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para ele criar uma cópia e não apenas um clone, tá? Então, por exemplo, vamos supor agora que eu queira imprimir carros 1, tá? Vou imprimir carros 2, e aqui depois de imprimir, eu vou dizer que carros na posição 2, carros na posição, vou colocar a posição 2, recebe Fusca. E aí eu vou imprimir novamente as duas outras listas e eu quero que vocês observem o resultado, tá? Vamos colocar aqui carros 1 e carros 2. Muito bem. Qual que isso vai gerar para mim? Vamos analisar agora o resultado de tudo que a gente imprimiu aqui. Vamos começar do início aqui. Na primeira linha eu crio a lista 1. Na terceira linha eu crio uma cópia desta lista, ou seja, eu crio uma outra lista baseada na primeira, tá? Imprimo, e aí ele fez a impressão aqui para mim, tá? Na terceira linha, na sexta linha, aliás, eu estou dizendo para ele que carros 2, a lista de carros na posição 2 recebe Fusca, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele está adicionando a variável Fusca, ou o texto Fusca no índice 2, tá? Depois eu volto a imprimir a lista 1 de novo, que está aqui, e a lista 2, tá? Percebe que aí você deve pensar assim, pô, Rodrigo, ok, eu entendi. Eu adicionei o item à lista, certo? Mas o que você não pode fazer, e é uma forma errada de se fazer, é não esquecer desses 2 pontos quando você está fazendo a cópia da lista, tá? Você está fazendo a cópia da lista. Se você tirar esses 2 pontos e simplesmente dizer que você quer fazer um igual ao outro, aí você está falhando e falta a indicação dos 2 pontos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar então que aqui eu não tenha os 2 pontos. Tá? Vamos rodar o programa e ver o que acontece. Perceba que houve uma diferença. Ó. Vamos voltar aqui. Eu estou imprimindo as 2 primeiras listas, né? Carros 1 e carros 2 estão aqui nessas linhas, tá? E embaixo eu já pedi para ele alterar carros na posição 2. Perceba que ele alterou as 2 listas. Então quando você esquece de colocar os 2 pontos na cópia, eu não estou fazendo uma cópia daí, estou fazendo um clone. Tudo que eu alterar em uma vai alterar na outra, tá? Então eu coloquei agora os 2 pontos e ele vai fazer para mim com que a lista 1 mantenha-se original, diferente da lista 2, ok? Então agora eu posso fazer o seguinte, eu posso voltar à minha lista e posso percorrer ela com um laço, por exemplo, tá? Então vamos imaginar aqui que eu queira fazer um laço de repetição aqui, para percorrer essa lista e fazer algo, até para a gente poder praticar, né? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um for carro in carros 2 de 0, né? Que eu vou colocar só os 2 pontos até a 5ª posição, tá? E aí eu tenho 2 pontos aqui. Vou colocar um print formatado. Bom, esses são os carros da loja. E aí, para cada carro, eu vou imprimir a posição do carro em carro aqui, ok? Vamos imaginar aqui eu vou apagar essa lista, só vou dar um print aqui, fim, só para a gente saber que o código chegou ao fim, tá? Vamos executar isso aqui agora. E aí ele está percorrendo toda a minha lista com base no for que eu tenho aqui, tá? Então eu estou percorrendo toda a lista que eu tenho dentro do for que eu tenho aqui, ok? Então eu estou dizendo para ele carro, cada carro dentro da lista carros, começando do 0 até o 5, ele vai imprimir essa frase e para cada carro ele vai colocar o nome carro aqui. Então ele começa no 0, né? 0, 2, 3, 4, 5, perfeito? E aí ele imprime a posição de cada carro. O que é a tupla?
A tupla, ela é, na verdade, uma lista, só que diferentemente da lista, ela não pode ser alterada, tá? Então, a tupla tem valores fixos e eles não se alteram durante a execução do programa. Você percebeu que na execução do programa, eu tenho a alteração de lista, posso adicionar itens, remover itens, né? A gente já viu isso nas aulas passadas. Mas na tupla, você vai perceber que elas são fixas, e é o que a gente vai ver agora. Tem um valor fixo, né? Como uma senha, um usuário, algo do tipo. Tá? Mas não necessariamente, por exemplo, eu consigo alterar ela em tempo de execução. Vamos imaginar então que eu tenho a dimensão como definição de tupla. Eu vou imprimir essa tupla. E vamos imaginar que eu queira alterar ela, ou o valor dela, como a gente fez na lista. Então, tupla ou dimensão na posição 2, eu receberia o valor 15, tá? Ou melhor, valor 25, tá? E aí eu vou mandar ele imprimir novamente a minha tupla chamada dimensão. Vamos executar o código. E aí você percebe que ele dá um erro de traceback, ou seja, ele retorna um texto aqui dizendo que a tupla é um objeto que não suporta ser adicionados valores, tá? O que eu poderia fazer neste caso é, por exemplo, percorrer uma tupla, tá? Então vamos dizer que para cada n em dimensão, eu vou dizer que eu vou dar um print formatado, o valor da tupla e aí eu vou colocar o n de cada dimensão aqui, tá? E vamos executar o código, aí sim eu consigo ter um resultado. Então é importante entender que a tupla, ela não pode ser alterada, tá? Às vezes eu tenho que criar uma tupla que o item não pode ficar, ou seja, ela vai ficar imutável, tá? Isso vai depender de acordo com o seu programa, não é uma necessária assim, regra. Eu tenho que fazer uma tupla em todo o programa, depende da sua necessidade. Se é um valor, são valores que você precisa, que você não tem a necessidade de alterar, você só vai definir isso uma vez, aí sim, você pode fazer uma tupla, tá? E usar ela e manipular ela do jeito que você bem entender. O que eu posso fazer e não seja, por exemplo, embora não seja possível modificar uma tupla, a gente pode atribuir um novo valor a ela, a essa variável, né? Então, portanto, se a gente quiser alterar as nossas dimensões, a gente poderia redefinir a tupla durante o tempo de execução. Então, vamos colocar aqui, eu executei aquele for, agora eu vou colocar de novo a variável dimensão, e eu tenho criação de tupla com parênteses, tá? Eu vou colocar aqui 50 e 35, tá? E aí eu vou copiar esse for aqui, só para a gente poder ter algo de execução novamente, tá? O valor da tupla e aí o valor. Ele vai percorrer duas vezes, ó. Primeiro valor de tupla, eu falo que ficou faltando um R aqui, né? Vamos voltar aqui, colocar o R, muito bem. O valor da tupla é 20, 15, 50 e 35, tá? Então eu tenho a primeira impressão dos valores da tupla determinado no início do meu programa e depois eu tenho o valor da tupla determinado impresso durante o tempo de execução, ok? Muito bem. Todas as aulas até o momento nós fizemos apenas uma linha de execução, né? Ele vem seguindo linha a linha, linha a linha e vai executando. Não existe aqui um determinado ponto de definição, tá? Então vamos imaginar que eu tenho um valor aqui, eu vou apagar agora isso aqui, a gente reduzir a nossa tela, aumentar aqui. Vamos imaginar que eu tenho o valor A. O valor A é igual a 15, valor B é igual a 5, tá? E vamos dizer que eu tenho um resultado que ele vai ser o valor A, bem simples, tá? Só para a gente entender, mais o valor B, ok? E aí eu vou dar um print resultado. Executando o programa 20. Agora vamos imaginar que antes de eu imprimir esse resultado, eu queira, ao invés, aliás, de imprimir esse resultado, eu queira fazer com que o programa tome uma decisão, tá? Então eu vou dizer para ele que se o valor for maior que 20, ele vai dizer para mim que o estoque está cheio.
tá? Se for menor que 20, repor estoque, tá? Então eu vou dizer para ele se toda a instrução if ela começa com if, que significa a palavra se o resultado, que é o resultado da minha soma, for maior que 20, ou maior que 50, ou maior que 60, não importa, tá? Vamos colocar maior que 15. Ele vai executar para mim uma determinada tarefa. Eu vou só imprimir aqui, print, estoque cheio. Tá? O que eu estou dizendo para ele aqui? A gente já vai comentar isso aqui. Os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eu vou comentar aqui na linha. Eu vou ter o sinal de maior, que é esse sinal aqui digamos assim, na escola a gente entende como a boca do jacaré, né? Então, maior que, tá? Aí eu tenho o outro operador lógico, que é o menor que, tá? Eu vou ter o operador lógico maior ou menor igual, tá? E aí, só para a gente economizar tempo aqui, eu vou ter maior ou menor igual, tá? Maior ou igual, tá? Eu vou ter o diferente de, e aí a gente vai ver diferente ou igual ou diferente apenas, tá? Vamos ver esses primeiros operadores lógicos aqui em execução. Então, primeiro estou dizendo para ele, se o resultado for maior que 15, aí eu imprimo isso. Mas tem a possibilidade de ele não ser, e aí eu vou usar o else. Else, e aí ele executa outra coisa no meu programa. Repor estoque, tá? Então eu estou dizendo que a condição aqui, se for verdadeira, ele vai imprimir estoque cheio. Se a condição for falsa, ele vai imprimir estoque vazio, tá? Vamos executar esse código? E aí ele está dizendo estoque cheio. Agora vamos imaginar que aqui eu tenha o valor 5 também, tá? Só para a gente ver o resultado. E aí eu vou ter a opção de repor estoque, tá? Então isso está funcionando no nosso código. Esses operadores lógicos que nós temos aqui, todos eles farão parte do nosso estudo daqui para frente, tá? A gente vai ver mais alguns ao longo das nossas aulas, mas o que é importante você entender é essa estrutura de código aqui, tá? Essa estrutura do if, que ela é muito importante. E isso vai valer agora para tudo dos nossos códigos. Nós já vimos o for, e aí dentro do for, por exemplo, eu posso executar o meu comando if. Você quer ver um exemplo? Vamos apagar tudo isso aqui. A gente vai codar um pouquinho. Se você está acompanhando as aulas, faça aí também, tá? Para a gente poder ter esse código, para você ir treinando também. Pausa a aula se você achar interessante, para que você possa acompanhar os estudos, tá? Não basta apenas você ver, você precisa praticar. Eu tenho a minha lista de carros, e aí eu vou dizer para cada carro, em carros, eu vou... Muito bem, então eu tenho aqui o for carros, agora eu vou determinar o if dentro dele, tá? Então, se carro for igual a GM, por exemplo, eu vou dar um print carro.upper. Perceba que a gente já está incluindo tudo que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, tá? E aí eu vou dar um print, caso ele não ache, né? Não encontrei, tá? Perfeito. Então, o que eu estou dizendo aqui? Só para a gente relembrar aqui, ó. Para cada carro em carros, para cada carro que eu localizar dentro da lista carros, ele vai fazer o quê? Se o carro for GM, ele vai imprimir o nome do carro em maiúsculo, ok? Vamos até melhorar mais isso aqui ainda. Vou colocar um upper aqui, dentro de um F formatado, uma string formatado, o carro encontrado foi, e aí ele vai imprimir o carro. Não encontrei o carro, tá? Então, para cada linha que ele percorrer, ele vai fazer essa tomada de decisão. Se o carro que ele encontrar for igual ao GM, ele vai imprimir o carro encontrado foi e o nome do carro em maiúsculo. E se caso não encontrar, ele vai imprimir não encontrei carros. Vamos executar?
Olha lá, ó. Ele percorreu o índice na linha 1, não encontrei. O índice da linha 2, da lista no índice 2, não encontrei. O índice na posição 3, achei, encontrei o carro, foi GM. Beleza? Então, dessa forma, eu consigo fazer com que os meus operadores dentro do IF, eu possa percorrer e tomar as decisões conforme a ação em execução do programa. Então, o IF ele vai servir para isso, para que eu tome as minhas ações, ou que eu determine que o programa tome as ações de acordo com o executar do programa, tá? De acordo com o que o programa está executando. Então, o IF e os operadores lógicos que a gente tem, né, e conhece, vão fazer muita diferença nos nossos estudos. E os operadores lógicos, então, vão fazer com que eu me auxilie nessas tomadas de decisões, tá? Então, lembrando, o maior, o menor, o igual, tá? O diferente é muito bacana, que aqui se eu mudar a lógica, por exemplo, do diferente, ó, e perceba que ele imprimiu todas as linhas aqui, né? Ó, 1 a 1. Agora, se eu mudar a lógica e colocar aqui, ó, se o carro for diferente de GM, aí ele vai imprimir o contrário. Olha só aqui que ele vai fazer, ó. Ó, o carro encontrado foi BMW, o carro encontrado foi Volkswagen. Aí quando ele chegou no GM, ele pôs não encontrei carro, e assim foi, ó. Ford, Fiat, Audi, Ferrari e tudo mais. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais de instrução IF. Você vai ver que existem mais alguns operadores, como o OR, que a gente vai ver, o AND, tá? Mas para isso eu preciso que você pare um pouquinho a aula agora, reveja toda a aula, reveja os códigos, faça testes, coloque as suas dúvidas nos comentários para que a gente possa evoluir. A gente entra agora no capítulo 5, esse capítulo dele é bem extenso, a gente vai tratar bem da questão do IF, tá? O IF encadeado, vamos falar bastante dos blocos de IF, quantos blocos a gente pode ter, testando as condições, tá? Então ele é bem extenso, dá para a gente fazer muita coisa com o IF, e aí a gente já começa a programar com uma coisa um pouquinho mais elaborada, tá? Antes mesmo da gente entrar em dicionários, ok? Então, gente, obrigado pela aula aí, por acompanhar a aula até agora. Fiquem com Deus. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.